Olá, sejam todos bem-vindos. Muito prazer, eu sou o Tim. Nós estamos iniciando o programa Falando Francamente. Aliás, o programa Falando Francamente, que tem história na mídia regional catarinense, ele é apresentado há aproximadamente 34 anos. E nesse reinício de Falando Francamente, nós estamos recebendo a visita do ex-governador Carlos Moisés. Notadamente sobre política, será o nosso tema principal, eu diria que o prato principal. Governador, seja bem-vindo ao Falando Francamente. Obrigado, Tim. É um prazer estar podendo participar desse relançamento, do programa Falando Francamente e conversar francamente com cada um de vocês, com cada um daqueles que nos acompanham, estão nos assistindo nesse momento. Governador, o senhor fez uma administração extremamente municipalista e até suprapartidária. No entanto, não conseguiu a reeleição que era o seu objetivo. O senhor acredita que pesou a onda bolsonarista ou não? Falando francamente. Falando francamente, nós tivemos duas ondas, Tanto que nós tivemos um presidente eleito pelo 13. Então, foram duas ondas importantes, que inclusive em Santa Catarina levaram aí pela primeira vez a esquerda ao segundo turno. Então, o PT foi para o segundo turno com o candidato do 22. Então, nós tínhamos ali o número 13 e o número 22, duas ondas muito bem definidas, relevantes para essa eleição e que nos tiraram do segundo turno. Eu penso que não havia muito o que fazer. Se você pegar dados, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, lá em São Paulo, nós tivemos aí 513 mil eleitores que votaram no governador número 22, e não existia esse candidato lá. Depois, no segundo turno, 900 e pouco mil eleitores insistiram e votaram no candidato a 22 do governo do Estado. Então, foi uma onda nesse sentido, a onda 22, e também teve a onda 13, a onda Lula, a onda Bolsonaro, enfim. E isso movimentou o cenário político, definiu eleições e também não trouxe essa noção, essa percepção de realidade para muitos candidatos, bons candidatos. Eu considero que a gente fez uma boa eleição. Se a gente olhar, fazer uma conta rápida, o Republicanos número 10, meu partido, eu faço quase 700 mil votos nessa reeleição ao governo, nessa candidatura, e o partido não colocou um federal. Então houve uma desconexão entre a minha votação e o que o partido fez. Então teve aquele eleitor que disse, não, vou votar no Moisés, porque eu conheço o Moisés, conheço o trabalho dele e sei o resultado dos programas de governo, o que ele trouxe para o catarinense. Então tem aí eu considero que foi uma boa eleição, entendo, claro não nos deu a vitória, mas foi uma boa eleição. Agora, diversos prefeitos, eu diria que centenas de prefeitos catarinenses, contrataram obras através do Plano 1000 e houve uma certa polêmica, até porque o dinheiro não chegou nesse atual governo. Falando francamente, como o senhor encara as críticas severas aí, classificando inclusive o PIX, o Plano 1000, de estelionato eleitoral? Iniciou um julgamento antes de ontem no PJ. A gente acredita muito que o PIX terá um desfecho final pela constitucionalidade. Já iniciou esse julgamento com 5 votos desembargadores, um contra e 4 votos a favor pela constitucionalidade do PIX. E ele na verdade, uma desburocratização e um movimento municipalista. No início da sua fala, quando você diz aqui que nós fizemos um governo de fato municipalista, isso por si já resolve, já dirime essa questão. Nós, muito antes do Plano 1000, muito antes de estabelecer o PIX, que é a transferência especial, como foi conhecida por PIX, pela facilidade que tem do dinheiro chegar no município, nós já fazíamos um movimento municipalista. Nós já tínhamos colocado mais de 5 bilhões de reais na vida do catarinense, dos municípios, em transferências voluntárias, convênios, transferências especiais, emendas parlamentares. Tudo isso já era o nosso movimento municipalista. E o interessante é que o Tribunal de Contas coloca uma pá de cal quando o governo está fazendo caixa, começou bem, recebeu uma boa herança, o governo diz que não tem dinheiro. Ele mostra claramente que sim, de fato havia um déficit de 1,5 bilhão, mas um superávit do ano anterior de 5 bilhões, que equilibra e traz um superávit de 3,5 bilhões, considerável então.
para os cofres públicos dos catarinenses. Então, o Tribunal de Contas põe uma pá de cal nessa narrativa, uma narrativa de querer desfazer. E me parece que nesses dias eu dizia, né, a gente quando chegou novo na política, em 2018, naquela eleição, eu nunca tinha sido filiado a um partido político. Naquela época se falava muito em nova e velha política. Não, chega disso, não se fala mais nisso. Ele tem a impressão que essa é a velha política, a política que acaba prejudicando o cidadão, né? Porque essas obras todas que tinham um convênio, elas estão previstas no orçamento do Estado. Tem dinheiro no orçamento, estão previstas no orçamento e é obrigação da continuidade. Então, algumas delas pararam, né? São várias regiões do Estado aí com obras paradas, e por recomendação, inclusive, do Tribunal de Contas, já há uma recomendação para o governo retomar os pagamentos dessas obras. Então, Mas, o resultado fala por si, não há nenhum estelionato eleitoral, era só continuar. E se essa é uma estratégia do governo de não pagar para querer colocar sua digital, ou querer cooptar prefeitos, eu acho que é um erro muito grande que está acontecendo e que a gente realmente precisa corrigir. então, o governador Jorginho diz que pegou o estado quebrado. Não procede, governador Claro que Moisés? não, claro que não. O estado de Santa Catarina, a melhor gestão pública do Brasil, a mais eficiente, está aqui. Entregamos um governo com superávit, eu diminuí o tamanho do estado, fizemos revisão de contratos, tanto que sobrou dinheiro. Como que o governo vem executando obras e porque essas que não se concluíram ali a partir de dezembro, quando virou janeiro, que o governo não quis pagar, elas aconteceram nesse governo. Mas por que que elas vinham acontecendo no nosso governo? Por que que tinha dinheiro? Por que que do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro é terra arrasada? Né? Isso não procede. Então, eu penso que o governo tem que ser avaliado por resultado, né? E governo se julga de 4 em 4 anos, não é no meio do caminho, como tentaram fazer conosco, na minha gestão, né? E sim de 4 em 4 anos. E aí o catarinense vai ter a possibilidade de estar comparando números, comparando resultados. Só que os nossos números, eles falam por si. Nós somos hoje o Estado mais eficiente do Brasil, a gestão pública mais eficiente do Brasil nos últimos 4 anos, e, para além disso, enfrentamos o maior desafio, né, de crise sanitária da história recente da humanidade, que foi a Covid-19, com o resultado, sim, um resultado melhor do Brasil. Aqui em Santa Catarina, nós temos a menor letalidade do Brasil, fruto de investimentos na política hospitalar catarinense, na saída de 500 unidades de terapia intensiva para 1.500 unidades de terapia intensiva, triplicamos os números de UTI rapidamente na nossa cidade, salvamos vidas e tivemos a menor taxa de mortalidade do Brasil e até mesmo comparado a países de primeiro mundo, países desenvolvidos, as nossas taxas foram melhores. Então, fomos vitoriosos nos 2 anos de enfrentamento à pandemia, passamos muito trabalho, realmente muito perrengue, muita dificuldade, falta de equipamentos, né, todas aquelas consequências que a gente vivenciou ao longo desses últimos anos, processos de impeachment, enfim, não fundados em justa causa, né, tentaram nos tirar do governo. O número foi bom, o resultado foi bom, o nosso trabalho foi aprovado pela população, nós enfrentamos essa doença com a gravidade e a seriedade com que ela merecia e entendemos a gravidade dela. E a partir daí também, mesmo com toda a dificuldade de pandemia, nós apresentamos contas ao Tribunal de Contas, que inclusive o próprio tribunal tem elogiado as nossas contas, né, e tem aprovado aí o menor número de ressalvas da história de Santa Catarina. No ano passado, nós aprovamos pela primeira vez na história as contas sem nenhuma ressalva. 2021 foi realmente um ano espetacular. Então, nós mostramos que temos condição de fazer gestão pública de qualidade, diminuindo o tamanho do Estado. A gente sobrou dinheiro para a gente investir nas cidades, tanto que investimos, e os municípios nunca viram tanto dinheiro. Como é que do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro a vida do catarinense se transforma e os prefeitos ficam aí a ver navios? Então, na verdade, não precisa ter continuidade de governo, mas nós temos que ter a continuidade das ações de Estado. Essas ações são ações do Estado. Qualquer cidadão que está nos ouvindo agora vai ter esse mesmo entendimento. O governo, quando firma um convênio com o município, não é o Moisés que firmou com o prefeito A, B ou C. É, na verdade, o Estado de Santa Catarina. Então, isso precisa ser olhado, né, com respeito à lei. Inclusive, eu penso até que gera prejuízos enormes aos cofres públicos quando você deixa uma obra parada, uma obra que devia ter continuidade, e que para, porque aí ela começa a sofrer com as intempéries, começa a ter prejuízo, e a gente depois de algum tempo, então, vai amargar, né, o dinheiro do bolso dos catarinenses, pagar prejuízo por mera liberalidade, por não ter vontade de tocar uma obra, de avançar com uma obra.
Por falar em Covid, o senhor passou maus bocados naquela questão dos respiradores artificiais e depois o próprio Ministério Público reconheceu que não houve culpabilidade do senhor. Falando francamente, foi o pior momento do senhor na vida pública no governo catarinense? Eu penso que dos 27 unidades da federação, 26 estados, mais o Distrito Federal, deles, 15, 16, 17 tiveram problemas graves com compras durante a Covid. E também o governo federal. Ninguém sofreu impeachment por conta disso. Né? Então aqui tentaram, na verdade, nos tirar do poder com esse argumento. Na verdade, quando eu que tive 30 anos de bombeiro, você sabe que às vezes para salvar alguém, você tem que quebrar uma porta, né? Você tem que destruir uma casa, você tem que acessar um ambiente para livrar uma quadra inteira. Então esse era o momento da Covid-19. Nós tínhamos que avançar, nós tínhamos que salvar o catarinense, nós tínhamos que comprar. E no meio do caminho, a maioria absoluta das compras, a Secretaria de Saúde compra bilhões de reais por ano, mais de 1 bilhão de compras de insumos da saúde por ano. E nós tivemos problema com esses 200 respiradores que não chegaram. Agora, isso não seria motivo para tirar um governo. Né? Nós tivemos outros 15 estados que também tiveram problema, o governo federal teve problema, pagou e não recebeu até hoje. Né? Então, o que a gente percebeu foi um oportunismo, mas página virada, sobrevivemos a isso, provamos a nossa integridade. Não há um agente do nosso governo, da minha gestão, que tenha sofrido qualquer tipo de processo doloso, né, por dolo, né, de querer lesar os cofres públicos, então não há servidor envolvido. Né, então isso eu acho que a gente vê hoje, assim, muito menos o governador, obviamente o governador não compra, mas não há nenhum servidor envolvido. E nós, na nossa gestão, nós fomos atrás desses recursos, tanto que conseguimos recuperar. Nós temos quase 40 milhões de bloqueio, né? Mais de 30 e poucos milhões, são 15 milhões que já vieram para os cofres públicos, já retornaram daqueles 33, e mais 28 bloqueados em bens, em imóveis, veículos, etc., dessas empresas que fizeram uma oferta para o Estado e não honraram com a oferta. Então, o dinheiro está garantido, o catarinense não, efetivamente, não sofreu com isso, e nós, de maneira muito inteligente, conseguimos, mesmo não tendo aqueles respiradores, conseguimos adquirir outros, né, no mercado, e também conseguimos, através da VEG, uma empresa genuinamente catarinense, de Jaraguá do Sul, né, que nasce aqui em Santa Catarina, mas que está no mundo inteiro, conseguimos aí produzir equipamentos em solo catarinense para salvar os catarinenses. Ou seja, foi uma ginástica, um movimento de guerra mesmo, mas que a gente, no meio dessa guerra, se perde alguma coisa, né? Mas fomos vitoriosos. Então, eu acho que foi um momento duro, um momento difícil, de injustiças, isso foi fato, né? Momentos de injustiça, mas que realmente conseguiu superar cada um. Governador, ou ex-governador Carlos Moisés, fala-se muito da sua participação nas eleições do próximo ano, que o senhor seria candidato a prefeito. Falando francamente, está consolidado isso aí? É uma decisão que a gente ainda não tomou. Né? Eu estou na direção dos republicanos, né? Partido Republicanos, hoje em Santa Catarina, junto com o nosso deputado Sérgio Mota, que é nosso líder aqui também, e é o deputado eleito pelos republicanos, e era aquilo que eu lhe falava, né? Eu fiz aí quase 700 mil votos, era para a gente ter eleito 3 federais, não veio nenhum, não elegemos nenhum, e talvez 4, 5 estaduais. Então não correspondeu à votação que nós fizemos, que o Moisés fez, não correspondeu à votação que o partido faria, então, para colocar os seus parlamentares. Então, o meu compromisso com o partido hoje é dar continuidade a esse trabalho, tentar ajudar o partido a ter uma representação na Câmara Federal, mas isso passa pela eleição municipal, que é a sua pergunta, né? E a gente vai trabalhar nos vários municípios para estruturar uma boa eleição municipal, onde a gente pode ter protagonismo em alguma cidade, onde em outras a gente pode ter apenas candidatos a vereadores, a vereadoras, né? Mas a gente pode estar na majoritária, numa composição, ou não. Então, eu vou focar nos próximos anos aí exatamente na gestão, tentando dar uma resposta, dar um resultado para Republicanos em Santa Catarina. Né? O Republicanos está entre os 5 maiores partidos do Brasil, tem 42 deputados federais, tem 2 governadores, tem 4 senadores, e é um partido que deveria ter, sim, representatividade aqui de Santa Catarina na Câmara Federal, e assim não conseguiu. Então eu tenho essa missão, essa tarefa, vou me esforçar para isso, para ter vitória nisso, e tenho feito um apelo a muitas pessoas para virem para o Republicanos, né, o nosso partido número 10, né, em Santa Catarina,
para esse pleito agora, nós precisamos da participação feminina intensa, né? Da sensibilidade, da boa vontade das mulheres, de compor conosco essas chapas, essas nominatas para vereadores e vereadoras, e também prefeitos e vice-prefeitos. Nós temos um projeto aí de tentar fazer pelo menos aí uma meta, né, que é razoável, dos 295 municípios, tentar fazer uns 100 vereadores para essa eleição municipal. Estamos fazendo isso com muita leveza, com o coração leve, certos de que a gente já deu a nossa contribuição na gestão pública estadual, saímos de consciência tranquila, com um ótimo resultado. Eu tenho tido um apelo muito grande onde eu vou, nas cidades onde eu vou, aqui em Florianópolis, onde eu estou agora, falando aqui da sede do partido, eu tenho esse apelo, né, para ser candidato aqui, eu tenho um apelo em Tubarão muito forte, mais forte ainda em Tubarão, e até mesmo em Laguna, municípios aí da região sul, onde eu trabalhei também uma boa parte da minha vida como oficial do Corpo de Bombeiros. Então, a gente avalia todos os cenários, mas eu estou muito focado na gestão partidária, não é uma prioridade participação direta minha nas eleições municipais. Para a gente finalizar, governador, qual é a análise que o senhor faz? O governador é o hábito, a gente cria esse hábito e acaba não se desfazendo tão rapidamente. Mas qual é a análise que o ex-governador Carlos Moisés faz do atual governo de Jorginho Melo? O senhor se sente meio que frustrado diante das promessas que foram feitas durante a campanha, promessas essas que a maioria dos catarinenses acreditou? Na verdade, o nosso governo tinha números tão bons e nos frustra um pouco ver coisas importantes que nós criamos, como foi o Bolsa Estudante, é um bolsa para o ensino médio, né, um bolsa de estudos para o ensino médio, R$ 568 por aluno. Nós tínhamos meninos e meninas carentes que precisavam desses recursos. Nós tínhamos um orçamento que a gente colocou para 60 mil alunos, conseguimos colocar no Bolsa Estudante 57 mil famílias de Santa Catarina, e esse projeto ele é destruído praticamente, né? Reduz-se aí para 10 mil estudantes, deixando muita gente de fora, muita gente que efetivamente precisava desses recursos. Né? Essa promessa da universidade gratuita, o Unedu, nós incentivamos muito, tanto as privadas quanto as comunitárias, e colocamos à disposição 600 milhões de reais, dos quais as universidades só conseguiram encaminhar bolsas para 470 milhões de reais, então atenderam os alunos que realmente precisavam, né? Então nós não podemos fazer movimentos de dar dinheiro a quem já tem, né? Ou de tirar de quem não tem, como é o caso do Bolsa Estudante. Então, todos esses movimentos têm que ser muito calculados, tem que ser muito. Não pode haver uma intervenção econômica do Estado também, confrontando aí a iniciativa privada, né? Promessas de cirurgia eletiva, como foram feitas, né? De zerar a fila. A gente sabe que não é assim. Se comparou agora praticamente a mesma quantidade de cirurgias que nós fizemos nesse mesmo período até março do ano anterior, foi feito agora. Então, não há nenhum milagre acontecendo e foi baseado, inclusive, na pactuação que nosso governo fez, por isso que as cirurgias estão sendo feitas, né? Na política hospitalar catarinense que nós criamos e que o atual governo atrasou os pagamentos, enfim. Então, o que a gente percebe é que os avanços eles têm que continuar. O governo, naquilo que o governo foi bom, conseguiu organizar, revisão de contratos, nós economizamos 504 milhões todos os anos reduzindo contratos, e talvez a pessoa que esteja nos ouvindo não entenda o que é isso, né? Nós enxugamos o tamanho do Estado, acabamos com as secretarias, não aumentamos cargos, sim, diminuímos 2.054 cargos comissionados, funções gratificadas, enxugamos a máquina, por isso que tinha dinheiro para chegar nas cidades, né? E o governo vai ter, porque certamente nós plantamos uma boa semente. O que não se pode deixar é destruir isso, né? É desfazer o que foi feito. E revisão de contratos é quando você tem, por exemplo, o contrato, como a gente pagava oxigênio medicinal, 24 milhões, a mesma quantidade, nós passamos a pagar 12, metade do preço por ano, né? Nós fizemos isso em vários contratos, resultamos numa economia de 504 milhões por ano. Isso é dinheiro vivo na vida das pessoas, que transforma as vidas, que leva a acessibilidade, que leva... O maior investimento na educação especial de Santa Catarina foi no nosso governo, 550 milhões de reais na educação especial. Nunca foram vistas as AMAs, as APAES, as associações de cegos, de deficientes, de surdos, enfim, todas as áreas da educação foram bem assistidas. O salário base que nós pagamos para o professor, né, um salário mínimo, um piso de 5 mil reais, inédito, fizemos na nossa gestão. Bolsa Atleta, pela primeira vez investimos o percentual mínimo em educação. Então está sendo
na verdade, está sendo retirado muito dinheiro da educação, né, em projetos. O que está acontecendo hoje aí de entregas, essas entregas dos bombeiros, as escadas Magiros que estão sendo entregues, o governo atual faz propaganda, caminhões de combate a incêndio, tudo foi um processo de compra de mais de um ano. Vimos que a Alemanha 2 vezes comprar esses equipamentos, vieram por navio. Então, assim, a gente deixou um bom legado. Né? É importante que o catarinense saiba que as coisas boas que estão acontecendo são sementes também que nós plantamos. Então, não pode frustrar, o que a gente percebe é quando projetos bons, como o Bolsa Estudante, como o Unido, podem ser agora, talvez, aí, maculados, né, destruídos, se não houver uma boa gestão disso. Né? A questão da infraestrutura nos municípios, quando você falou que o governo é municipalista, nós investimos muito nas infraestruturas de diversos municípios. Tem obras paralisadas, que não poderiam estar paradas em todas as regiões de Santa Catarina, e isso é importante, que salva vidas. Cada dia que uma obra dessa atrasa, a gente pode estar perdendo pessoas. Então, é muito importante a gente entender que o Estado em si já é paquidérmico, ele é lento, ele é difícil. Você precisa das licenças ambientais, você precisa dos projetos aprovados, licitações, etc. Para avançar já é um trabalho. Quando está avançando, você suspende obras, é muito ruim para o desenvolvimento do nosso Estado, é um preço altíssimo que a gente vai pagar. Eu torço que isso seja revisto, que o governo se reposicione sobre esse aspecto, para dar continuidade a essas obras, porque a gente gosta do nosso Estado, nós gostamos de gente, de pessoas, gostamos do catarinense e queremos ver o nosso Estado melhorando. E por isso que nós estamos fazendo essa gestão partidária, para continuar contribuindo com a política. A política é o melhor caminho para a gente fazer o bem. Obrigado, ex-governador Carlos Moisés, pela sua participação aqui no programa Falando Francamente. Obrigado, vida longa aí, Falando Francamente. E a você, Tim, obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço, estou sempre à disposição. O ex-governador Carlos Moisés foi o nosso convidado de hoje no programa Falando Francamente. Sempre um tema de interesse comunitário, um tema de interesse estadual e até nacional. A gente volta na próxima semana. Até lá.